Bom, pessoal, nós vamos aqui alinhar, algumas informações sobre a organização, dos processos de ressarcimento, oriundos aí, do repasse, oriundos, na verdade, de um termo de cooperação técnico assinado entre as prefeituras municipais, e a Secretaria de Educação do Estado, por ocasião do processo de cessão de servidores. E, nesse caso em específico, da cessão de servidores da rede municipal para assumirem cargos comissionados, função de gerência e assessoria na rede estadual de ensino do Ceará. Então, para que a gente possa alinhar esse processo, e que assim, uma vez encaminhando ele dentro desse alinhamento, a gente não tenha tanto retorno dessa documentação para que vocês possam refazê-la, organizar novamente a documentação para a gente reenviar mais uma vez, evitando que assim o pagamento das parcelas atrasem. Então, o processo de cessão, de ressarcimento que vocês costumam receber, que eu enviarei para vocês, eu vou mandar digitalizado para vocês a capa do processo, aqui estão vendo, e inclusive com o número desse processo, o VIPROC, fruto desse sistema aqui, de virtualização de processos da SEDUC, do Governo do Estado. Então, primeira coisa, quando nos referirmos ao número do processo, que iremos, ao longo do ano, os municípios, todos os nossos municípios, com exceção de Ararendá, nós temos servidores municipais cedidos para o Estado. Então, ao longo do ano, vocês deverão receber vários processos, cada processo com a sua numeração específica. Tá certo? Então, está aqui a capa do processo. Eu vou misturar aqui exemplos, imagens que são processos de municípios. O objetivo aqui é alinhar com vocês a orientação para que a gente possa organizar essa documentação dentro de um padrão, que é o padrão que, uma vez encaminhando nesse padrão, certamente teremos êxito, não precisaremos estar recebendo de volta para fazer algumas correções e, com isso, o pagamento das parcelas irem demorando cada vez mais. Então, daqui a capa do processo. Então, vamos lembrar que quando nos referirmos ao número do processo, é sempre esse número que aparece e eu mandarei para vocês a documentação digitalizada, como vocês estão vendo aqui. Então, esse é o número do processo. Tá certo? O que é que acompanha mais? Uma folha de informação. Como o próprio nome diz, essa folha de informação, perceba que ela repete esse número do processo que aparecer nela, é justamente o número do processo que está na capa do processo que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Aqui nas apresentações podem não bater, porque eu poderei estar usando documentos de municípios diferentes. O objetivo é mostrar o padrão, dos instrumentos que compõem o processo aqui para a gente requerer o ressarcimento do Estado junto ao município. Então, o número do processo volta a aparecer na folha de informação. A data do despacho, geralmente nós aqui usamos, a data que foi despachada lá pela COGEP. Então, enfim, essa folha de informação, nós vamos ver que, observando essa folha, geralmente ela também é padrão, o que ela requisita é sempre a mesma coisa para cada processo. Então, o que nós vamos ter que ter cuidado aí, principalmente vai ter momentos aqui na história do copia e cola, porque o número de processo vai se modificando, para cada processo vai ter um número, consequentemente, cada processo é fruto de um despacho, vai ter também outra data. Então, cuidado que aqui são duas coisas diferentes, o número do processo e a data do despacho. Porque é o seguinte, a data do despacho, algumas pessoas até confundem, em mencionar no ofício, que eu vou já colocar aqui a data do despacho com o número do processo. Então, são duas coisas aqui totalmente diferentes, só para a gente alinhar, porque no ofício que o prefeito vai encaminhar, o que ele vai ter que mencionar é o número do processo. Tá certo? Essa data aqui, na verdade, ela serve mais a nós aqui, a equipe da CRED, nos serve, porque nós é que precisamos dela, mas vocês não. Então, bora ver o que é que diz aí. Quando vocês nos retornarem o processo, e cada processo vai ter que seguir esse padrão, cada processo que vocês nos enviarem, ele vai ter que chegar até nós aqui na SECOM CRED 13, encaminhado através de um ofício. Esse ofício precisa estar em papel timbrado, com o timbre aí da prefeitura, todos vocês têm. É uma coisa que parece óbvia, mas nunca é demais a gente lembrar. Então, ele tem que estar em papel timbrado, com o timbre da prefeitura.
né, preferencialmente, até porque uma das exigências é que nas informações tem o CNPJ da Prefeitura. Geralmente os papéis timbrados já informam o CNPJ da Prefeitura, então já facilita mais ainda o envio da documentação. Né, nesse ofício vai ter que estar mencionando, né, o CNPJ da Prefeitura, o nome do banco, né, o número da agência e da conta corrente, na qual o Estado fará o repasse da parcela correspondente ao período que o Estado irá ressarcir. Isso aqui não é feito mensalmente. Pode até ser que vocês recebam um processo referente a um mês, mas pode ser que recebam processos referentes a um período de 2, de 3 ou mais meses, tá certo? Então, há que se conduzir cada processo, ser conduzido, a gente enviar para lá, né, sendo encaminhado através de um ofício, que esse ofício conste essas informações, que são informações básicas. Do contrário, não há como, né, o setor de pagamento proceder o repasse da parcela para as contas, né, do município. Então, que lá conste o CNPJ, o nome do banco, o número da agência e da conta corrente, é claro, né, e o número da operação, no caso, né, em que as contas, né, pertençam à Caixa Econômica Federal, sejam contas desse banco. Tá certo? O que mais nós temos aqui? Após o ofício, né, encaminhado, esse ofício preferencialmente deve ser um ofício assinado e carimbado pelo prefeito. Na impossibilidade do prefeito, né, assinar e carimbar esse ofício, o próprio secretário municipal de educação pode fazê-lo, secretário de administração, né, também pode fazê-lo. Mas preferencialmente o ideal seria que o próprio prefeito assinasse, tá, ok? Assinasse e carimbasse esse ofício. Então, de documentação que vocês vão também nos encaminhar, além do ofício, os extratos de pagamento, né, dos servidores cedidos, porque vocês também vão receber, vou já mostrar um outro instrumental, que é a planilha de valores, e a planilha de valores vai informar qual é o período que o Estado irá ressarcir o município. Então, né, olhando o período que está nessa planilha de valores, vocês saberão, né, se vão mandar um extrato, 2 ou 3 extratos de cada servidor do município que está cedido para o Estado. Certo? Então vão mandar, né, a folha, o contra-cheque deles, né, o extrato de pagamento deles, como vocês queiram chamar aí na secretaria de vocês. O que é que nós prezamos mais? As certidões. Né, nós temos aí certidão negativa de débitos trabalhistas, né, devidamente dentro do prazo de validade, essas certidões, certificado de regularidade do FGTS, certidão negativa de débitos estaduais e certidão negativa da Receita Federal Unificada. Geralmente os municípios não vão ter muita dificuldade para nos enviar certidão negativa de débitos trabalhistas e certificado de regularidade do FGTS. Caso não consigam nos enviar algumas dessas outras certidões, enviem as que vocês conseguirem. Porque a gente encaminha o processo vai andando, né, lá pela SEDUC, e aí o que acontece? Talvez até lá vocês já tenham conseguido a regularização necessária para emitir a certidão que falta, vocês nos encaminham e a gente consegue mandar para lá para eles, né, anexarem a documentação que já se encontra lá na SEDUC. E aí como é preciso também informar nessa planilha de valores, nos cálculos que irão fazer, é preciso informar a patronal. Caso a patronal não seja dos 22%, então informar. Inclusive já pode informar isso daqui, se não for de 22%, tanto no ofício de encaminhamento, quanto na própria planilha de valor, informar claramente a alíquota, né, o percentual da patronal do município de vocês. Tá certo? Então isso é bom que conste já no próprio ofício e também na planilha de valores que eu vou já apresentar. Pronto, a planilha de valores é um documento que também eu vou enviar para vocês, como vocês estão vendo aqui, com a relação dos servidores municipais cedidos para o Estado. Né? Inclusive aqui a gente até sabe onde é que eles vão estar, estão atualmente lotados por conta da sessão, qual cargo que eles ocupam, e aqui está aqui o período. Por exemplo, essa planilha de valores aqui é do município de Crateús, né? Do município de Crateús está aqui, estão todos cedidos para o município de Crateús, e o período, por exemplo, aqui, 1º de outubro a 31/12. Então, os cálculos que vocês irão fazer aqui, ó, os valores que é repassado a esses professores, que vão ser comprovados pelos contra-cheques que vocês vão enviar, vão ser do mês de outubro, novembro e dezembro. Né? E aí entendam que o custo total do período por servidor, também contemplando a situação da patronal. Tá certo? Então,
Nessa folha vocês vão reproduzir, né, essa planilha de valores aqui, podem reproduzir do jeito que está aqui, certo? Essa planilha de valores. A diferença vocês vão complementar aqui com os valores, né, com o cálculo que precisa ser feito para indicar o custo total do período por cada servidor mais o valor da patronal. Tá certo? E aí, lembrando que essa planilha de valores aqui, ela também precisa estar em papel timbrado e preferencialmente ao final dela assinada e carimbada pelo prefeito. Só lembrando que na impossibilidade, quem é que também pode assinar e carimbar? O próprio secretário municipal de educação ou o secretário de administração, enfim, o secretário que possa responder oficialmente pela essa informação que está sendo prestada. Afinal, é ela, né, que irá orientar os valores que o município receberá nesse processo de ressarcimento. Algumas vezes, por conta dos cálculos apresentar alguma inconsistência, ela retorna para a CRED, nós retornamos para vocês para fazer a correção. E ela já virá com a correção no ponto, só para refazer a planilha e colocá-la num papel timbrado. Tá entendido? Então tá aí, né? Aqui aparece o período, não tem erro. No caso aqui é outubro, novembro e dezembro. Os valores vão ser calculados de cada professor desse período, né? O total do custo do servidor mais a sua respectiva patronal de cada município aí. E aí lembrando, né, como eu falei, no final dessa planilha ela precisa estar em papel timbrado e abaixo dela datada, carimbada e assinada preferencialmente pelo prefeito, na impossibilidade pelo próprio secretário de Educação, secretário de Administração. Tá ok? Agora, pessoal, nós vamos passar aqui para o ofício, né? O ofício que o prefeito precisa encaminhar, né? Sem esse ofício, o processo não segue, entendeu? Eles vão retornar para que a gente reenvie o processo com o ofício, né? Preferencialmente, esse ofício deve ser assinado pelo prefeito, né? Na impossibilidade do prefeito assinar o ofício, né, o próprio secretário municipal de educação, como eu já falei, pode assinar, né, o secretário de administração pode assinar, contanto que tenha um ofício. E aí alguns podem achar que é detalhe demais, mas a gente tem que entender que aqui vão ser vários processos, né, de ressarcimento chegando lá na SEDUC. E aí esse ofício, ele, tipo assim, ele ratifica, né, que período ele se refere, o valor a que ele se refere, a que prefeitura ele se refere, para quem vai ser repassado, né, os valores do ressarcimento. Então, né, digamos que ele consolida o resumo dessas informações e a gente precisa, através desse ofício aí, ser o mais claro possível. Então, vamos aqui, ó. O que é que a gente tem aqui? O ofício precisa estar, como está apresentando aqui, em papel timbrado, né, da prefeitura. E interessante que alguns timbres de prefeitura já constam até o CNPJ, que é uma das exigências, né, que a gente vai rever aqui, mas se já estiver no ofício, no próprio cabeçalho do ofício, né, ou naquela espécie de nota de rodapé que tem lá no final, dando endereço, telefone, e-mail, também já consta do CNPJ, tranquilo. Né, mas está aqui, é preciso que seja encaminhado um ofício. Né, esse ofício, alguns direcionam diretamente ao setor, né, responsável lá na SEDUC, mas vocês podem endereçar aqui, ó, para a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação 13, CRED 3, né, a nossa coordenadoria. Alguns endereçam, né, para a nossa coordenadora, a professora Marta Leuda, né, o nome completo dela, Marta Leuda Lucas de Souza. Podem encaminhar esse ofício endereçando a ela sem problema algum. Né, e aí perceba que o ofício desse município aqui, no caso estou usando como exemplo Independência, ele já até se refere, que é sobre o processo tal, que a gente vai relembrar, porque é preciso que tenha essas informações no ofício. Então vamos para frente aqui, ó. Está aqui o ofício. O que é preciso deixar muito claro nesse ofício? Qual é o período do ressarcimento, né, que o município aí está pleiteando? Porque como vocês já viram, né, no início nós mostramos aí que vem uma planilha de valores, e nessa planilha de valores ela consta, né, para aquele processo qual é o período que o município vai ser ressarcido. Então, por exemplo, aqui o município devolveu encaminhou o seu processo, né, se referindo ao período de setembro e outubro de 2016. E aqui, como a gente costuma orientar, ele está dizendo que é referente ao processo 7304097/2016. Então, tem muito cuidado, porque eu sei que é normal a gente usar o copia e cola, já deixar esse modelo de ofício preparado, né, no computador,
e às vezes, a cada processo que vocês receberem, irem só substituindo as informações. E aí nessa hora do copia e cola a gente pode esquecer. Então só lembrando que número de processo, por exemplo, esse município aqui está se referindo, né, está solicitando o ressarcimento do período de setembro e outubro, mas esse período está dentro de um processo. Só lembrando, ó, vocês vão receber aqui a capa do processo, está aqui, e o número do processo é esse aqui. Então esse número do processo vai ter que constar lá no ofício de encaminhamento, tá certo? É esse aqui o número do processo. Vamos voltar para lá. Então está aqui, né, as outras informações que são solicitadas, né? Vocês já viram que existe um planilha de valores, então no ofício já informa o total do valor a ser ressarcido, inclusive a patronal, né, que é o resumo, né, do valor que o Estado vai ter que ressarcir. A conta corrente, a agência, né, o favorecido, no caso é a Prefeitura Municipal, respectivo município de vocês, e o CNPJ. Certo? Essas informações precisam constar nesse ofício. E lembrando, é claro que, ao final, né, o ofício deve estar carimbado e assinado, preferencialmente pelo prefeito, porém, na impossibilidade dele, o próprio secretário municipal de educação ou o secretário, né, de administração ou de outra secretaria que responda por esse trâmite aqui, ele também pode carimbar e assinar. Mas precisamos aí desse ofício. E eu vou até voltar aqui mostrando as informações que precisam constar. CNPJ, né, os dados bancários para onde a SEDUC vai fazer a transferência dos valores, né, conta corrente e agência, né, e principalmente quem não trabalhar com a patronal de 22%, deixar também muito mais ainda claro nessa questão da patronal, né. É claro que aqui esse valor já é o resumo daquela planilha de valores que eu já orientei anteriormente como ela deve ser organizada, né, e construída. Então é isso, e por fim, é claro, vocês vão anexar as certidões, né? Certidão de débitos trabalhistas, negativo de débitos trabalhistas, observando a questão do prazo de validade, essa certidão tem que estar, né, com um prazo de validade que possa contemplar o processo que está sendo encaminhado. Nós temos aqui a certidão, o certificado também de regularidade do FGTS, observando aí, né, o seu prazo, tá certo? Observando aí o prazo. Temos a certidão negativa de débitos estaduais, também observando aí o seu prazo. E temos a certidão negativa, né, da Receita Federal. Geralmente, né, dependendo de como está, né, as informações do município, pode ser que uma ou outra dessas certidões, desses certificados, possam não ser emitido, o sistema não permite emitir, mas nos encaminhe as certidões, certificados que vocês tiverem, que vocês conseguirem emitir, né, porque o processo ele vai caminhando lá na SEDUC, a gente manda para lá, né, tramita o processo aqui, manda para a SEDUC e quando vocês conseguirem, né, regularizar a situação que esteja impedindo a emissão dessa certidão ou desse certificado, vocês nos encaminham, a gente manda para lá e a equipe anexa ao processo do município. Né? Então a gente não precisa ficar segurando também o processo aqui, né, na CRED e não mandar para lá por conta de estar faltando uma ou outra dessas certidões, desses certificados aqui. Então basicamente, é claro, a isso aqui vocês vão associar, como vocês já viram, lá naquela folha de informação, vão inserir aqui também os contra-cheques, né, dos servidores, conforme o período que o processo está solicitando as informações para que seja calculados os valores que, né, irão determinar aí o valor a ser ressarcido para cada município. Tá certo? Então não vamos esquecer disso. E aí tem outra documentação que nós aqui, enquanto SECOM CRED 3, a gente vai adicionar ao processo, organizar, tramitar e enviar para eles.